De volta com o TJ Goiás, agora para falar sobre imposto de renda, que começou hoje de manhã o prazo para declaração do imposto de renda. Segundo a Receita Federal, pelo menos 1 milhão de goianos precisa acertar as contas com o leão este ano. E para te ajudar nesse processo, a gente recebe aqui no estúdio do TJ Goiás o Rangel Francisco Pinto, que é presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Boa tarde, Rangel. Boa tarde. Seja bem-vindo, viu, ao TJ Goiás, ainda mais para falar desse assunto, que a partir de hoje, então, a gente já tem que começar a organizar os documentos, né? Explica para nós, por favor, o que é preciso organizar na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Bom, como começou hoje, então hoje começa a correria. O ideal é separar todos os informes de rendimento, todos os rendimentos que você teve no ano de 2019, todas as despesas médicas, despesas com educação, do titular e dos dependentes, né? E separar também os documentos dos bens, né, que foram adquiridos no ano passado, para não faltar nenhuma informação na hora de fazer a declaração. Ela é toda feita pela internet, né? Hoje é fácil, dá tanto para a própria pessoa fazer, como contratar um profissional também para fazer esse serviço, né? Isso, dá para fazer pela internet, dá para fazer até pelo smartphone. Mas eu indico procurar um profissional da contabilidade. Nós somos mais de 15 mil profissionais da contabilidade em todo o estado de Goiás. Porque se você errar uma declaração, um erro mínimo que seja, pode cair na malha fina. Isso pode te gerar uma auto-infração ou pode até suspender o seu CPF. Sem contar que com burocracia são tantos detalhes, né? Inclusive este ano tiveram mudanças, né? Algumas coisas que antes eram deduzidas já não são mais. Que mudanças foram essas? A principal mudança esse ano foi em relação à empregada doméstica, que você poderia aproveitar o INSS que você paga para ela. Então, não tem mais legislação para isso, então não pode mais deduzir esse INSS da empregada doméstica. Uma outra mudança importante foi a dos lotes, né? O lote de imposto de renda, que eram 7, agora são só 5. E o primeiro lote, ele foi antecipado para o dia 29 de março. Então, ou seja, tem que agilizar ainda mais o processo para fazer a declaração do imposto de renda esse ano. Poder receber antes. Quem entrega no início, recebe primeiro. E o que acontece com quem não declara dentro desse prazo, Rangel? Então, até o dia 30 de abril é o prazo para entregar. Quem não entregar até o dia 30 de abril vai pagar multa. O valor mínimo da multa é R$ 165, mas pode chegar até 20% do valor do imposto. Não entregar, além da multa, pode ocorrer no ano seguinte a suspensão do CPF. Ou seja, é melhor fazer tudo direitinho dentro do prazo previsto. E quem é que está isento de fazer a declaração? Isentos são aquelas pessoas ao qual não receberam no ano passado R$ 28.559. Então, a soma de todos os rendimentos tributáveis não pode ultrapassar os 28 mil. Quem recebeu mais de R$ 40 mil de rendimento isento, que é poupança, doação, tem que entregar também. Quem teve rendimento da atividade rural acima de R$ 142 mil, também tem que entregar a declaração. Quem não teve rendimento nenhum, mas tem bens, que o valor supera R$ 300 mil, também tem que declarar. Quem teve ganho de capital no ano passado, também declara. Quem teve movimentação em bolsa de valores, também tem que declarar. Às vezes, por mínimo que seja, tem que declarar. Movimentação também em todas as contas. Às vezes eu tenho uma conta, mas ela está parada há um tempo. Mesmo assim, eu preciso declarar que tem aquela conta. Como é que funciona isso? Em relação à conta corrente, é considerado como bens. Então, está na coluna bens e direitos. Você tem que declarar todas as contas, todos os bens que você tem. Imóvel, casa, carro e as contas bancárias. O saldo de todas elas tem que ser lançado na declaração. Tem algum erro que é bem comum na hora dessa declaração do imposto de renda, que você fala, olha, tá vendo, toda vez a gente tem que explicar, porque o pessoal acaba esquecendo desse detalhe? Tem, que é a questão da quantidade de rendimentos. Tem pessoas que trabalham em mais de um emprego, esquece de lançar um, ou que fez um trabalho por um período e não lança aquele trabalho, né? Então, se você ganhou um mínimo que seja dentro de um trabalho que você fez, você tem que lançar aquele valor. Se você não lançar a Receita Federal hoje, faz o cruzamento, vai descobrir que você não lançou e vai colocar a sua declaração na malha fina. A gente estava falando sobre isso, né? Caso errasse durante ali a declaração do imposto de renda, ter o risco de cair na malha fina, a gente sabe que tem o período para você fazer uma retificação. Só que aí gera todo um retrabalho, por isso que é importante ter uma orientação caso a pessoa não se sinta segura, né? Para fazer essa declaração sozinha. Exatamente. Você pode retificar
se tiver algum erro. Então, entregou a declaração, desde o ano passado a Receita dá um prazo, está demorando 24 horas para liberar, dar a resposta da declaração. Então, se mandou a declaração hoje, amanhã, e consultou, deu alguma coisa errada, já dá para fazer a retificação, mas aí é um retrabalho. Ou seja, quanto antes organizar tudo, melhor, para ficar tudo certinho, sem dor de cabeça e sem problemas com o leão, como a gente costuma brincar, né? Exatamente. E, assim, se você entregar agora no início, dá tempo para você identificar um erro, possível erro, e ainda corrigir até o final de abril. Rangel, muito obrigada pela sua participação e pelas suas informações. A gente, inclusive, deixa então um recado. Quem quiser baixar o programa para fazer a declaração, está lá no site da Receita Federal. Boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado. Nós que agradecemos.